Queridos amigos, que alegria mais uma vez podermos estar diante da sua presença pela nossa querida TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo. Toda semana nós temos um compromisso, ora com o Livro dos Espíritos, ora com o Evangelho segundo o Espiritismo. André, qual é o livro que nós vamos estudar hoje? Olá, querido Sérgio, que alegria mais um dia estarmos juntos e hoje retornamos para o Livro dos Espíritos. Estamos vendo o livro 2, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Hoje vamos ver 2 itens, pressentimentos e o início do item seguinte, influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Primeira questão de hoje, 522. O pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? Resposta: o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem, e também a intuição da escolha anterior, é a voz do instinto. O espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência, ou seja, do gênero de provas a que irá ligar-se. Quando estas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e essa impressão, que é a voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando-se pressentimento. É interessante, eu sempre tenho o hábito de dizer que estudar o Espiritismo é de uma complexidade muito grande. Eu não posso pegar essa pergunta e essa resposta e fazer uma palestra, que com certeza eu vou cometer grandes equívocos. Primeiro, nós sabemos que, no próprio Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos explica que existe a reencarnação compulsória, a reencarnação programada. Depois ele fala um pouquinho da reencarnação missionária, que é uma reencarnação específica para aqueles convidados por Jesus para estabelecer um trabalho na Terra. Essa resposta é exatamente para aquele que tem uma reencarnação programada, ou seja, ele mais ou menos tem uma ideia no seu íntimo daquilo que ele vai passar aqui na Terra. E quando aquele reencarna, ele passa a ter o véu do esquecimento. A partir daí, logicamente, conforme as coisas vão acontecendo na sua vida, ele vai tendo um dos tipos de mediunidade, dos 70 tipos, que se chama pressentimento. Alguma coisa há de acontecer. Esse pressentimento pode ser quando ele está acordado, como pode ser também um pressentimento que ele tem de um sonho, que alguma coisa vai acontecer. Então isso é um aviso que os amigos espirituais estão dando a ele para ele se preparar diante da prece, diante de alguma dificuldade que a vida vai lhe oferecer. Isso é muito mais comum do que nós imaginamos, mas que somente uma reencarnação programada que é capaz da pessoa ter esse pressentimento. Questão 523. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago? Na incerteza, o que devemos fazer? Resposta: quando estás em dúvida, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, nosso soberano Senhor, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. Então, se estamos com dúvidas, recorrermos à prece. Não é querermos assim, olha, Senhor, o que eu faço? Eu caso ou não caso? Separo ou não separo? Faço ou não faço? Isso os espíritos não fazem. É até um conselho que nós recebemos quando comecei, por exemplo, no atendimento fraterno, é você não interferir na decisão da pessoa. Então a pessoa está com dificuldade no casamento, amanhã separa, pode olhar para você e falar assim, eu separei porque você me disse que era melhor eu separar.
Os espíritos não fazem isto tanto quanto nós, os encarnados, também não devemos fazer. Devemos sim mostrar o pró e o contra, mas devemos respeitar o livre-arbítrio da pessoa. É muito cômodo nós perguntarmos algo para alguém, a pessoa dá a nossa opinião, nós seguirmos aquela opinião e depois culparmos a pessoa pelo nosso insucesso. Também não é certo. Precisamos agir pela nossa escolha, precisamos pensar pela nossa vontade e quando temos dúvidas falar, Senhor, me intua que eu tome o melhor caminho, mas não querendo transferir a minha decisão para o próximo. O que cabe a mim decidir não cabe ao meu anjo da guarda, ao meu espírito familiar ou aos encarnados do meu lado decidirem. Eles podem me ajudar, opinar, mostrar o que eu não estou vendo, mas a decisão, a última palavra tem que ser sempre a nossa, até mesmo amanhã para não transferirmos responsabilidades que não lhes pertencem. Interessante também, André, nós vermos que há pouco, em programas anteriores, nós estudando sobre o anjo da guarda, que mais ou menos é uma continuidade, nós vemos nitidamente essa resposta como aquela explicação que André Luiz nos dá. Por quê? Porque nós temos uma visão equivocada achando que o anjo da guarda é aquele que vai nos acompanhar 24 horas. Não. A partir do momento que nós fizermos uma prece a Deus, pedindo ajuda, com sinceridade, logicamente teremos sempre um espírito. Um dos nossos menciona o espírito para Allan Kardec, para instruir qual seria o melhor caminho. Se nós vamos aceitar ou não, isso é uma outra história, mas fato é que eles estão sempre querendo nos ajudar. A última questão sobre o pressentimentos é a 524, acompanhado de uma colocação de Kardec. As advertências de nossos espíritos protetores têm por único objetivo a conduta moral, ou também a conduta que devemos ter em relação às coisas da vida privada? Resposta: tudo. Eles procuram fazer-nos viver da melhor maneira possível, mas frequentemente fechais os ouvidos às boas advertências e vos tornais infelizes por vossa culpa. Colocação de Kardec. Os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos através da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo, mas como nem sempre lhe damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais diretos, servindo-nos das pessoas que nos cercam. Que cada um examine as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes, de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que lhes teriam poupado muitos dissabores se os houvesse escutado. É interessante porque isso nos traz um campo amplo para podermos tentar compreender todo esse aspecto daquilo que é o papel dos amigos espirituais. Por exemplo, eu vou pegar aqui um termo simples. A pessoa sabe que a bebida alcoólica faz mal e ele tem vontade de beber. Um amigo espiritual vai dizer, não faça isso, você vai comprometer tua saúde. Eles dão orientação, se nós vamos beber ou não, isso passa a ser de responsabilidade nossa. Às vezes nós temos que tomar uma decisão na nossa vida, que é uma decisão que nós não queríamos tomar, não é aquilo que nós queríamos fazer. Eles dão a instrução. Agora, nós podemos recusar, nós podemos dizer, não, eu vou fazer isso, eu quero fazer. Então é o que ele diz, a maioria do sofrimento da criatura humana é porque nós não temos ouvido para ouvir. É interessante que o próprio Jesus já nos orientou sobre a temática que estamos estudando no dia de hoje. Ele diz, tenhais ouvido para ouvir, olhos para ver. Parece uma frase tão simples, mas não é. Quantas vezes nós estamos vendo uma coisa, nós estamos vendo que nós vamos cair no buraco, mas mesmo assim continuamos, pelas atitudes do orgulho,
do egoísmo e muitas vezes da avareza. Muitas vezes alguém nos fala algo para não fazer, mas nós, às vezes, teimosos como somos, fazemos. E depois cabe a nós resgatar os frutos daquilo mesmo que nós plantamos. E é interessante que esta ausência de ouvir um bom conselho, oriundo de um plano físico ou do plano espiritual, também está ligado com a humildade. Como ainda não possuímos a humildade de reconhecermos quem somos, queremos sempre disputar com a opinião alheia que somos mais fortes ou que vamos conseguir superar aquilo. Passa-se o tempo, olhamos para trás e dizemos assim: se eu tivesse ouvido a minha mãe, se eu tivesse ouvido o meu pai, se eu tivesse ouvido o meu amigo, eu não estaria hoje nessa situação. Pela ausência de humildade, nos leva a muitos caminhos que hoje estamos pagando as suas consequências. Então, não é falta de alerta, é falta de reconhecer que as pessoas que estão ao nosso lado desejam também nos auxiliar. E o conselho nem sempre parte do mundo espiritual, pode partir de um amigo, de um familiar, sendo instrumento dos espíritos que estão ao lado dele. Da mesma forma que um espírito equivocado utiliza as pessoas próximas a nós para nos afetar, isso também acontece com os bons espíritos. Ah, não conseguiu dar uma ajuda direta ao André, então eu vou tentar intuir o pai dele, a mãe dele, a esposa dele, a irmã dele, o amigo dele, o companheiro do centro espírita, do trabalho, para chegar uma mensagem até ele. Então eu achei muito interessante esta visão de Kardec. E no próximo bloco, nós vamos acompanhar um tema interessante também: influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. André, tem algum recado para nós, para terminarmos o primeiro bloco? Tenho sim. Nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem para mim e para o meu pai. Nosso número é 19 997 782794. Lembrando, seu nome, sua cidade e também uma lista de transmissão. Um projeto gratuito. Queridos amigos, nós vamos encerrando o primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. A nossa gratidão pela sua audiência. Não saia daí e já retornaremos com o complemento desse capítulo. É rápido. Queridos amigos, eu não disse, é muito rápido. Programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Hoje nós estamos estudando um capítulo muito interessante e pertinente ao livro dos Espíritos, falando um pouquinho da influência dos Espíritos, que nós estaremos estudando nesse bloco. André Luiz? Ainda estamos no livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, e hoje nós vamos ver influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida. Será que os Espíritos interferem no que acontece na nossa vida? Primeira questão deste ponto, este é um assunto que não terminaremos hoje. Nas próximas semanas do estudo do Livro dos Espíritos, retornaremos a ele. Primeira questão, 525. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Resposta: seguramente, pois que te aconselho. Então nós percebemos que isso, como já vimos no programa anterior, no estudo do Livro dos Espíritos, logicamente cada um de nós temos a interferência daqueles espíritos que comungam as mesmas ideias. Relembrando que os bons têm diante da presença bons espíritos e os encarnados que estão no caminho do mal têm aqueles espíritos que ainda comungam com o mal. Então a pergunta de Kardec é muito interessante. Os espíritos interferem? E diz sim, interfere muito. E nós vamos ver respostas mais interessantes ao longo desse estudo. O importante é nós sabermos até aqui que os espíritos interferem em nosso pensamento, seja no campo do bem, seja no campo do mal, de acordo daquilo que nós estivermos vibrando. A próxima pergunta é acompanhada também de uma colocação de Kardec. 525A.
exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, têm uma ação direta sobre a realização das coisas? Resposta: sim, mas não agem nunca fora das leis naturais. Comentário de Allan Kardec. Pensamos erradamente que a ação dos espíritos só se deve manifestar-se por fenômenos extraordinários. Desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres, e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas assim não o é, e eis porque a sua intervenção nos parece oculta, e o que se faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, o que parece dar-se por acaso. Inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar, chamarão sua atenção para determinado ponto. Se isso pode conduzir ao resultado que desejam, de tal maneira que o homem, não julgando seguir senão seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre-arbítrio. O acaso não existe. Então eu estou habituado a ir por uma rua de trabalho, vou há anos por aquela rua, e de repente eu acordo num dia e falo assim, eu vou por outro caminho. Ou eu estou habituado a fazer determinada coisa e a espiritualidade me sugere uma outra, e eu coloco como acaso, como uma vontade de mudança. Então nós percebemos que a espiritualidade nos sugere muitas coisas. É interessante, não é? Nós vemos um avião quando tem a necessidade de cair. A espiritualidade reúne ali os 200 passageiros que têm um comprometimento coletivo. E quando alguém está ali equivocadamente, salva. Igual tivemos aquele acidente da Chapecoense que matou um time todo, salvando 3 pessoas. 4. Um deles veio, teve uma moratória, um jornalista, e retornou para o mundo espiritual. E 3 que continuaram a sua jornada terrena. Então nós percebemos que o acaso, ele não existe. Aos olhos simplório perante a lei da natureza nosso, é o acaso. Mas o acaso ele não existe. Então a espiritualidade coloca as pessoas na nossa vida, tiram as pessoas da nossa vida. Eu me lembro num trabalho mediúnico o doutor Adroaldo dizer assim, olha, da mesma forma que a gente coloca as pessoas dentro do centro, nós também tiramos. Então é muito séria essa questão da atração. Nós ainda não entendemos, mas ela existe e querendo sim, querendo não, nos envolve. Questão seguinte, 526. Tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento? Por exemplo, um homem deve perecer, sobe então a uma escada, esta se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? Resposta: é bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria, mas não para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar, fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se quebra por estar carunchada ou não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino desse homem morrer dessa maneira, eles lhe inspirariam o pensamento de subir na escada que deveria quebrar-se com o seu peso, e sua morte se daria por um motivo natural, sem necessidade de um milagre para isso. Então aqui nós vemos uma colocação dividida em 2 partes, né? A primeira parte, quando Kardec pergunta se uma pessoa que vai subir numa escada materialmente pode ocorrer da escada ser provocada para se quebrar e ele vinha desencarnar e esse quebrar sob a atuação dos espíritos, Kardec coloca 2 coisas, né? A primeiro, a questão do descuido do homem. A escada está com caruncho, a escada está
quebrada, a escada não tem segurança, isso é imprudência. Vamos dizer que uma pessoa que, se acontecer isso, pode entrar na questão do suicídio. Porque ele se suicidou, porque ele não teve cuidado de verificar se aquilo estava devidamente à altura dele poder subir. Agora, se for o momento da pessoa desencarnar daquela maneira, os espíritos, dando complemento nas perguntas e respostas anteriores, vai ser intuída a subir nessa escada, e a escada então vai se romper e ele vai desencarnar se está dentro de um planejamento. Então nós vemos aqui onde os espíritos nos esclarecem de maneira sábia, porque nós não podemos também evitar as imprudências do homem. Então nós temos que colocar o que é uma interferência dos espíritos através de uma intuição e o que é a imprudência do homem. Senão daqui a pouco vamos imaginar que os espíritos vão influenciar um carro para bater no outro, uma árvore para cair em cima de tal lugar. Aqui os espíritos dizem, nós até temos influência sobre a matéria, mas não podemos utilizar isso para exercitar a lei natural. Se ele vai morrer decorrente se ele veio com compromisso de falecer decorrente de uma queda da escada, não levaremos a efeito a escada, e sim o mau uso ou a imprudência. Então essa questão que foi enfocada, ela é muito importante até para não termos dúvidas, senão daqui a pouco nós imaginamos também que os espíritos fazem tudo, ajeitam tudo, interferem em tudo. Não, precisamos ter prudência. Questão seguinte, 527. Tomemos outro exemplo, no qual não intervenha o estado natural da matéria. Um homem deve morrer de raio. Esconde-se embaixo de uma árvore. O raio estala e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio dirigindo-o sobre ele? Resposta: é ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore e naquele momento, porque o fato estava nas leis da natureza. Não foi dirigido à árvore porque o homem lá se encontrava, mas ao homem foi dada a inspiração de se refugiar numa árvore sobre a qual ele deveria explodir. A árvore não seria menos atingida se o homem estivesse ou não sob ela. Questão, mesmo exemplo. Então, olha, a natureza, ele foi para aquela árvore, vamos direcionar o raio ali. Não é assim que funciona na lei divina. Se ele veio com o compromisso de desencarnar por qualquer motivo pelo raio, o que a espiritualidade vai intuir? Para ele em determinado ponto. E a lei da natureza faz a sua parte natural. Precisamos ter a ideia de que a espiritualidade não age em função nossa. Olha, o André está ali, eu vou pôr um raio ali, a escada que vai quebrar. Não, existe todo um planejamento. Da mesma forma que existe uma variável no nosso dia a dia, existe uma variável na nossa morte. Existe uma variável. Então, se não foi de um raio, pode ser de um choque elétrico. Não vai morrer da mesma forma? Então, isso que precisamos entender, que a espiritualidade não age em função nossa, e sim de um coletivo. E uma coisa interessante também, que eu gosto muito em Kardec, lógico, como um grande pedagogo, é exatamente a diferenciação da pergunta. E os espíritos de nível altíssimo no campo intelectual e moral também nos dá a resposta adequada à pergunta. A primeira pergunta, se um homem desencarna subindo numa escada. Agora não, agora Kardec pergunta, e se aquele homem tem que desencarnar naquele momento por um raio? Então nós vemos que aqui a resposta é inerente. A mesma condição da outra pergunta. Os espíritos intuem ele, olha, se esconde atrás daquela árvore, sabedor que na natureza vai cair um raio que vai atingir aquela árvore. E se chegou o momento da pessoa, ele vai então receber essa intuição.
Então olha que coisa interessante, né? Para uma, ele faz uma ressalva dizendo que a pessoa pode ser até um suicida, no sentido de que tem que olhar se a escada está encaruchada, se a escada está sem condições de uso. Agora não, agora é uma pergunta direta. Interessante, né, André? Tem algum recado? Tenho sim. Convido os amigos da TV Mundo Maior a conhecer a TV A Caminho da Luz. É um canal no YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. A TV A Caminho da Luz tem lives, programas, entrevistas, música, tem muito conteúdo legal. Então gostaria de convidar você que nos acompanha a nos acompanhar também por este meio. Então você é o meu convidado a estar comigo também na TV A Caminho da Luz. Meu convidado e do nosso querido Sérgio. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, hoje apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Chiarini Vilar. Um beijo carinhoso no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.